Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui finalmente, na última parte aí do filo dos artrópodes, Como eu falei, realmente é um filo gigantesco, cheio de informações e também com muitas questões que caem em vestibular. Então, por isso que a gente precisa ter essa atenção, especial para esse grupo. Então, nessa parte 4, a gente vai ver, é bem pequenininho, tá gente? Vocês, quando piscarem, já vai ter acabado. Mas eu resolvi separar para não ter tanta informação de uma vez. Nessa parte 4 a gente vai falar de reprodução, alguns pontos principais da reprodução e desenvolvimento dos artrópodes. Claro, dos 3 principais grupos, crustáceos, aracnídeos e insetos. Então vamos lá. Primeiro, como é a reprodução e desenvolvimento dos crustáceos? Primeiro, os crustáceos, a maioria deles são espécies dioicas, Então, são separados machos e fêmeas, onde os machos eles vão apresentar apêndices especializados, para poder introduzir o espermatozoide, e as fêmeas elas também vão ter estruturas especializadas para receber esse espermatozoide, chamadas de receptáculos seminais. A fecundação ela é considerada uma fecundação interna, e aqui tem uma casquinha assim de banana que às vezes algumas pessoas se confundem. Veja, o macho ele tem um apêndice especializado para penetrar a fêmea e colocar essa estrutura dentro da fêmea. Só que atenção, quando o macho vai realizar a cópula, ou seja, colocar os espermatozoides dentro da fêmea, não ocorre fecundação naquele momento, porque ele só vai colocar os espermatozoides em uma estrutura chamada receptáculo seminal. Acabou-se, tá lá. Depois que ocorre a cópula, que os espermatozoides estão guardados aí nesse receptáculo seminal, os óvulos, olha aqui, os óvulos eles são colocados para fora do corpo. Só que quando esse óvulo ele é colocado para fora do corpo da fêmea, esse óvulo ele é envolvido por uma estrutura meio aderente, E esses óvulos eles acabam ficando colados no abdômen daquela fêmea, beleza? Depois que a fêmea coloca esses óvulos para fora do corpo dela e deixa eles aderidos no abdômen dela, ela vai espremer entre aspas, Ela vai colocar os espermatozoides que estavam guardados nesses receptáculos seminais e vai colocar por cima desses óvulos que estão colados no abdômen. Então, por isso, por conta desses detalhezinhos, que a gente diz que a fecundação é uma fecundação externa. E aí tem uma pequena confusão que às vezes acontece, tá? Confusão que eu falo, casos de família dos crustáceos. Uma fêmea, ela pode cruzar com vários machos. Então ela pode ter no receptáculo seminal o sêmen de vários machos. E na hora que ela colocar esses óvulos para fora do corpo, vai os espermatozoides de todos os machos que ela cruzou. Então isso é bom porque aumenta a biodiversidade, Aumenta a biodiversidade não, a variabilidade genética. É ruim porque isso pode dar confusão e gerar casos de família dos crustáceos, Mas eles não se preocupam com isso. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Lembra, Desenvolvimento direto é quando não passa por transformação, o indivíduo só vai crescer. Indireto é quando passa por algumas transformações, Ou seja, tem estágio larval. No caso dos aracnídeos, todos os aracnídeos eles são dioicos, Então os machos eles vão produzir um saco de seda, que é uma estrutura onde ele vai colocar espermatozoide dentro. Então ele produz uma bolsa de seda, um saco de seda, coloca esses espermatozoides dentro e pode deixar lá separado na teia dele. Então, às vezes, quando você vê uma teia de uma aranha, você consegue identificar se aquela teia de aranha é de uma aranha macho ou de uma aranha fêmea. Claro, a fêmea também vai produzir uma estruturazinha, mas tem um formato diferente. Então, quando você vê umas estruturazinhas assim no formato de bolinha, associado a essa teia de aranha, provavelmente são sacos de sedas com espermatozoides. Aí, quando esse macho entra em contato com a fêmea, para poder realizar todo aquele processo de acasalamento, a dança que ele faz, a exibição, para poder acasalar com a fêmea, depois ele pega esse saco de seda e introduz no poro genital feminino com a ajuda dos seus pedipalpos. Tá? Então, no caso das aranhas, diferentemente dos crustáceos, você tem uma fecundação interna. Aí depois dessa fecundação interna, a fêmea ela faz um casulo de seda. O casulo de seda ele já vai ter um formatozinho mais assim, mais comprido, se comparado com o saco de seda.
Aí esse casulo de seda, ele é chamado de ovissaco. Olha aqui, ó. Ovissaco. Porque é um casulo de seda, onde dentro desse casulo de seda você vai ter os ovos daquela fêmea. E aí ele coloca esses ovos lá na teia e espera a eclosão desses ovos. O desenvolvimento desses animais é um desenvolvimento direto, ou seja, não passa por um estágio larval. Então, quando os ovos eclodem, forma aí um monte de aranhazinha, né? Parecida aí com os pais dela. Já nos insetos, né? Os insetos eles são dioicos e apresenta a cópula, né? O ato de copular, né? Que é um pouco diferente, né? Se comparado com o crustáceo e com a aranha, né? Porque o crustáceo e a aranha eles apenas introduzem, né? o material espermático, né? O sêmen na fêmea. Aqui você vai ter a introdução, né? De uma estrutura especializada, ou seja, você vai ter um pênis aí do macho, né? Coisa que você não poderia dizer que o crustáceo ele tem um pênis, ou que a aranha ela tem um pênis, tá? Mas aqui você já encontra o pênis que vai fazer a cópula. Na fêmea existe uma estrutura chamada de espermateca, onde essa espermateca serve para guardar os espermatozoides, que é bem parecido com o que acontece nos crustáceos, né? Ele guarda aqueles espermatozoides para poder juntar com os seus óvulos. A diferença aqui com os crustáceos é que nos crustáceos os óvulos vão para fora do corpo para a fecundação acontecer fora do corpo. Aqui nos artrópodes, né, nos insetos, a fecundação ela acontece dentro, então os óvulos eles são colocados dentro dessa espermateca, tá bom? Ou próximo, né, na região de fora dessa espermateca, só que ainda dentro do corpo daquela fêmea. Então por isso que é classificado aqui, ó, como uma fecundação interna. Esse grupo, né, dos insetos, diferente dos outros três, eles vão apresentar uma estrutura especializada que vai ajudar na postura dos ovos. Essa estrutura é chamada de ovopositor. Tá até aqui, ó. Isso aqui é um ovopositor. É uma estrutura que vai ajudar a colocar os ovos no ambiente, porque o desenvolvimento ele é externo, né? E aí vai depender da espécie, tá, pessoal? Você pode ter um inseto que vai colocar os seus ovos no solo, que vai colocar seus ovos na fruta, que vai colocar seus ovos em plantas e outras estruturas de uma planta, dentro de um animal. Tá? Então, o ovopositor é basicamente a estrutura que vai perfurar o substrato para colocar, para injetar, né, digamos assim, os seus ovos. O desenvolvimento pode ser um desenvolvimento direto ou indireto. Tá? Direto sem forma larval, né, sem nenhuma transformação, indireto com transformação. E aqui, opa, nossa, passei direto aqui. Pronto. E aqui existem alguns tipos de desenvolvimento. Eu vou botar os 3 principais tipos de desenvolvimento dos insetos. Tudo bem, gente? Não é dos artrópodes, dos insetos. Primeiro tipo de desenvolvimento. Desenvolvimento ametábolo. Ó, metábolo, metamorfose, transformação. E o A na biologia é o quê? Negação, né? Então é um tipo de desenvolvimento sem transformação, que é o desenvolvimento direto, tá? Então veja, ó, quando o ovo eclode, aquele indivíduo, ó, só faz crescer, não passa por transformações, pelo menos grandes transformações, né? Só vai aumentar de tamanho. Já o M-metábolo, M é parcial. M-metábolo, transformação parcial, metamorfose parcial. No desenvolvimento M-metábolo, você tem a formação das ninfas, que é como se fosse a forma jovem daquele adulto. Então, por exemplo, as ninfas, né, aqui do gafanhoto, você não tem asa, você não encontra asa nas ninfas. Essas asas elas vão aparecendo conforme aquele grupo, aquele animal, né, ele vai crescendo. Então não tem uma transformação brusca, é uma transformação parcial. Tá? Então M-metábolo em ninfa. Já o desenvolvimento holometábolo, holo na biologia é total, transformação total, ou seja, metamorfose total. Nesse tipo de desenvolvimento, você tem a presença de larvas. Ó. Larvas, pupa, para depois formar o adulto. Então, já teve questões que botaram assim, para confundir. O desenvolvimento holometábolo é um desenvolvimento onde você encontra a formação de ninfas. Falso, porque ninfa você encontra aqui, ó, no M-metábolo. Holometábolo você encontra a formação de larvas.
Tranquilo? Então vê como essa larva daqui é totalmente diferente do adulto. Desenvolvimento holometábulo, metamorfose total, metamorfose completa. O estágio adulto, tá? O estágio adulto, a gente chama de imago, forma imago, estágio imago, inseto imago, tá? Esse termo imago, adulto. Tranquilo, gente? Então, outro exemplo, né? Porque esse desenvolvimento holometábulo que eu coloquei aqui foi de um besouro, né, que muita gente só associa o desenvolvimento holometábulo da lagarta que vira borboleta, né? Mas não, você tem besouros que eram lagartas também, e são lagartas bem bonitas, inclusive. Né? E aqui a gente tem, ó, uma lagarta que vai virar uma borboleta. Então, nem toda lagarta, né, nem toda larva forma borboleta. Pode formar borboleta, mariposa, besouro, qualquer outro tipo de inseto também. Tranquilo, gente? Essa imagem aqui, inclusive, essa mesma imagem já caiu em provas de UPE, particular, enfim. Né? Só para você ficar ligado nisso daqui. Essa parte do tipos de desenvolvimento é a parte mais importante da aula da parte 4 do filoartrópoda. Tranquilo, gente? Então, como eu falei, você piscou, a aula acaba que você nem percebe. Tá bom, gente? Então, encerramos. A gente viu tudo detalhadozinho. Gente, tudo detalhado. Não passou nada sem a gente ver. Tá bom? Então, aproveite essas 4 aulas, veja direitinho, né? Veja esse nível de aprofundamento, porque vai ser o teu diferencial saber bem artrópodes na hora da prova. Tá? Teu concorrente, a chance dele errar uma questão de artrópodes é muito grande. Então, beleza? Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau. Qualquer dúvida me procure.